Caros catequizandos e catequizandas, caros familiares, é com muita alegria que mais uma vez volto a gravar um vídeo com a explicação da Santa Missa. Semana passada nós falávamos das leituras do Salmo, né? Eu só me esqueci de dizer que quando nós estamos fazendo a leitura do Antigo e do Novo Testamento, as cartas de Paulo, ou de Pedro, ou de João, nós dizemos palavra do Senhor. Por que palavra? Porque é uma só. E a gente responde, graças a Deus. No evangelho que eu vou explicar hoje, é diferente. Quando termina o evangelho, o padre diz assim, palavra da salvação, e nós dizemos, glória a vós, Senhor. São 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. A igreja, na reforma litúrgica, ela distribuiu o ano litúrgico, que é diferente do ano civil. O ano civil começa 1º de janeiro e termina 31 de dezembro. O ano litúrgico começa com o 1º domingo do Advento e termina no 34º domingo do tempo comum, quando nós celebramos a festa de Cristo Rei. Dos evangelistas, os 3 conheceram Jesus, mas só 2 eram seguidores dele. Os seguidores dele eram Mateus e João. Marcos e Lucas, por exemplo, não conheceu Jesus. Marcos conheceu, mas não era dos apóstolos dele, não fazia parte dos discípulos de Jesus. Cada evangelista escreveu o seu evangelho com uma intenção. O primeiro evangelho que aparece é o de Mateus. Quando a Bíblia foi escrita, pensava-se que ele era o primeiro a escrever o evangelho. Na realidade, não foi, foi Marcos. Mas como nós chamamos a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura, não se muda mais. É igual quando a gente passa uma escritura de um terreno, está lavrado e não se acrescenta mais nada, né? Por isso que muitas vezes nós falamos Sagrada Escritura. O evangelista Mateus, ele escreveu o seu evangelho apresentando Jesus com o título de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está presente em Jesus, comunicando a palavra e a ação que liberta a humanidade e a reúne como povo de Deus. Ele escreveu o seu livro para isto, né? Para nos dizer, nos apresentar Jesus. Marcos escreveu o seu evangelho com uma única finalidade. A finalidade é para nós respondermos a pergunta que ele faz, quem é Jesus? Mas ele não responde a pergunta, não. Ao longo do seu evangelho, ele apenas relata a prática das atividades de Jesus, deixando que o leitor chegue por si mesmo à conclusão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Marcos é muito usado para catequese, é o evangelho mais curto, mas é de uma grande pedagogia. O terceiro evangelista, o Lucas, São Lucas, ele escreveu 2 livros, o Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Ele não conheceu Jesus, mas conviveu demais com Nossa Senhora. Tanto que ele, no seu evangelho, é o único que narra
o nascimento de João Batista, a gravidez de Isabel, e ele narra com os mínimos detalhes. E tudo colocado entre aspas, não é ele que estava dizendo, era Nossa Senhora que contou para ele, né? Então, assim, a primeira parte da Ave Maria, por exemplo, o anúncio do anjo Gabriel a Maria, que ela ia ser a mãe de Jesus, é tudo, as frases entre aspas, quer dizer que foram Maria que disse para ele, que contou para ele como de fato aconteceu. Ele é o evangelista da misericórdia. E o Atos dos Apóstolos é a sua continuação. Então, no primeiro livro, o Evangelho, no segundo, Atos dos Apóstolos. No primeiro, no Evangelho, Lucas apresenta o caminho de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, temos o caminho da igreja. Juntos, os dois livros, Evangelho e Atos dos Apóstolos de Lucas, esses dois livros formam o caminho da salvação. João, é muito interessante João, porque ele escreveu sobre o prisma da ressurreição de Jesus. Então ele é diferente dos outros três, completamente diferente o evangelho dele. O que Marcos escreveu, Lucas usou da mesma fonte de Marcos, Mateus usou, né? Mas o São João não. Ele já escreveu o seu evangelho depois de 50 anos que Jesus tinha morrido, porque ele era muito jovem, né, quando Jesus morreu. Então ele escreveu que Jesus é o enviado de Deus, aquele que revela o Pai aos homens e mulheres. O evangelho de João, como eu já disse, no evangelho de João ele é diferente. E nele nós encontramos só 7 milagres, ou como ele costuma chamar, sinais. 7 sinais. Para João, Deus ama os homens e mulheres e quer dar-lhes a vida. Jesus revela esse amor e realiza a vontade do Pai, dando vida em favor dos homens e das mulheres. Eu disse que são 4 evangelistas, e a igreja dividiu o ano litúrgico em 3, ano A, ano B e ano C. No ano A, é o que nós estamos celebrando esse ano, ele é o evangelista Mateus. No ano B, é o evangelista Marcos. No ano C, é o evangelista Lucas. E o João? O evangelho diferente, com uma escrita completamente diferente, só 7 milagres, só 7 sinais. Por que não fizeram 4 anos e 1 ano para João? João é um evangelista especial e ele ficou para as grandes festas. Por exemplo, na Páscoa inteirinha nós lemos o evangelho de João. Nas festas da igreja também nós lemos o evangelho de João. Então, o evangelho de João ficou para ocasiões especiais. Eu disse para vocês que nas leituras, durante toda a primeira parte da missa, só recordando, nos ritos iniciais, nós ficamos de pé. No rito da palavra, na liturgia da palavra, nós ficamos sentados. Mas quando começa-se o canto de aclamação ao evangelho, todas as pessoas ficam de pé. Por quê? Que na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, eu fiquei sentada, porque eu estava tomando uma refeição. Quando anuncia o Evangelho, nós todos ficamos de pé para chamar a atenção, é como se fosse uma resposta para Jesus. Porque no Evangelho é Jesus que vai nos falar. É Ele, através dos evangelistas. Então nós ficamos de pé para dizer para Ele que nós estamos prontos a ouvir a palavra de Deus, a palavra dEle, né? A palavra de Jesus, o que Ele deixou para nós de tão precioso, né? E nós estamos prontos para segui-lo. Por isso é que nós ficamos de pé no Evangelho.
quando começa, antes de começar, canta-se o canto da aclamação, e em seguida o padre faz 3 cruzes na testa. O que significa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. A primeira cruz na testa, ilumina a minha mente. Por que ilumina minha mente? Para eu entender a palavra proclamada. Abençoa a minha boca. Para quê? Para eu pôr em prática o que eu ouvi, o que eu aprendi, para eu levar o evangelho para outros irmãos e irmãs. E eu faço no meu coração, abre o meu coração. Para quê? Para guardar a palavra de Jesus. Nossa Senhora não guardava tudo no coração? Depois do evangelho, nós temos a homilia. O que é homilia? É o sermão do padre. O que ele tem que fazer nesse sermão? Ele tem que fazer um apanhado. Ele deve, né? Deve fazer um apanhado das leituras, do Salmo e do Evangelho e trazer para nós, para os dias de hoje. Foram escritos há mais de 2000 anos, mas são muito atuais. Então, quem não conseguiu entender os recados de Jesus, o padre explica. É por isso que tem a homilia. Nós estamos aproximando já, esse domingo agora já é o 28º domingo do tempo comum. Está chegando nos 34, né? O ano litúrgico está terminando. Deixa-me ver o que mais preciso de falar para vocês. Eu quero ficar só nos evangelhos hoje. Então, o evangelho do próximo domingo é aquele evangelho que o Pai, que a Eucaristia é comparada, a festa da Eucaristia é comparada a uma festa de casamento. O rei, né, prepara o casamento do filho e manda os convites, manda os servos levarem os convites. Eles retornam com a negativa de todos os que ele chamou. Cada um chegava e dava uma desculpa. Eu tenho que cuidar das minhas criações. Eu plantei uma roça, eu tenho que cuidar. Ninguém aceitou o convite para a festa do casamento. Aí o dono da festa disse aos seus empregados: vão para as estradas, para as praças e tragam todas as pessoas que estiverem lá. Paralítico, surdo, mudo, quem vocês encontrarem, tragam para a festa de casamento. E aí eles vieram, eles foram, convidaram, os convidados aceitaram o convite, foram, e de repente começou a festa. E o dono da festa percebeu que tinha uma pessoa que não estava com as vestes próprias para a festa. E pede para tirá-lo da festa, né? E fala assim: você não pode participar da festa porque você não está com o traje de festa. Por que o dono, né, que seria Jesus, por que ele não aceita essa pessoa só porque ela não estava de veste? Essa veste quer dizer a conversão. A pessoa que estava ali era uma pessoa intrusa, ela não acreditava em Jesus, ela não tinha sido perdoada dos seus pecados, ela não era uma pessoa excluída. Então, esse evangelho vem nos mostrar o seguinte, que Jesus faz o convite para todos, mas são poucos os que aceitam o seu convite. E no meio desses que aceitam, pode vir um que não está com a veste preparada para receber a Eucaristia. Logo depois do evangelho, depois da homilia, nós rezamos o creio, né? Que é muito bonito, mas eu vou deixar o creio para o próximo encontro. Eu espero que vocês estejam gostando, que se tiverem alguma dúvida, todos vocês têm o meu contato pessoal, é só vocês passarem para mim que eu explico, tá bom? Uma feliz semana para vocês, um abraço apertado, carinhoso, agora é só virtual, infelizmente, né?
Um beijo em cada criança que eu amo tanto. Uma boa semana para vocês. Muito obrigada.